Vamos falar sobre saúde agora, né? Sobre um problema que afeta muita gente. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, estou falando das varizes, que afetam cerca de 38% da população adulta, sendo mais comum em mulheres, quase 50%, 45%, do que em homens, que sofrem aí cerca de 30%, né? Um grupo de 30%. E a prevalência aumenta com a idade, chegando a 70% após os 70 anos. E o mais interessante é que com a pandemia, né, da Covid-19, teve um impacto muito grande também, né, além de outras complicações, nas internações por varizes, aí, com um aumento de mais de 100% em 2022, né, ali na época da pandemia, em relação a 2021. A gente está recebendo aqui a doutora Ana Carolina Costa, cirurgia vascular, para a gente saber mais sobre o assunto. Informação é muito importante, doutora Ana Carolina. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. Obrigada, Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês. Pois então, prazer todo nosso, dona Ana Carolina, porque é o seguinte, doutora, varizes. Vamos desmistificar um pouco o que são exatamente as varizes. A gente está acostumado as mulheres em relação às pernas, que são ali as veinhas que aparecem. O que é exatamente, doutora? Na verdade, as varizes, elas são veias das pernas que eram normais e acabaram se tornando doentes por um processo de dilatação, a grosso modo, que normalmente tem uma tendência mais genética. Então, se eu fiz alguma coisa de errado, foi porque eu subia muita escada, foi porque eu fazia musculação, geralmente a tendência é genética. Aí, claro, ser mulher, ter mais de 3 filhos, trabalhos que você eventualmente fica muito tempo em pé, podem aumentar a chance de você já desenvolver essa sua tendência que já estava lá nos seus genes. Então, as varizes são veias que eram normais e acabaram sofrendo esse processo de dilatação. Agora, a gente tem que... Existem veias de tamanhos diferentes. Então, evidentemente, uma veinha muito fininha, ela não vai ter... que naturalmente, né, é muito fininha, ela não vai ter o potencial de se tornar uma veia muito calibrosa, daquelas que parece um dedo, assim, saltando para fora da perna. Tipo aqueles risquinhos, às vezes, que aparecem, parece um risquinho de hidrocor, assim. Telangiectasias ou venulectasias. Que fica pertinho da pele ali. Bem superficiais e pequenos. Claro que algumas pessoas têm esse tipo de vaso em uma quantidade muito grande. Sim. Aí acaba gerando, às vezes, até desconforto, claro, de sensação de queimação no local e geralmente é um desconforto mais estético também, visualmente. Aquilo ali incomoda. Agora, é diferente quando a gente fala de veias maiores que se dilatam e aí se tornam, de fato, veias muito calibrosas, que aí, como são maiores, tem mais quantidade de sangue circulando por ali. Então, claro, se alguma intercorrência acontece nessas veias mais calibrosas, acaba tendo outras repercussões que não acontecem quando são só vasinhos ou venulectasias, que são esses risquinhos de caneta que aparecem na perna. Pequenininhos. Uma pergunta, daí esses ficam os maiores que chegam a se sobressair sobre a pele, né? A gente vê que a veia direitinho ali fica acima da pele. É perigoso, pode ser perigoso. Perigoso. Porque pode estourar. Também. Também. Na verdade, assim, quando a gente fala em tratamento de varizes, a gente tenta evitar as complicações. Então, as varizes, elas sofrem com uma questão, um estigma, assim, de ser considerada uma doença estética. E não é, tá? Então, por isso que a gente gosta de diferenciar a questão de telangiectasia, vasinho, de varizes de maior calibre. Porque quando as varizes de maior calibre, elas acabam gerando complicações, né? Algumas intercorrências, quadros mais graves podem acontecer. Então, por exemplo, você pode ter o sangramento. Então, eu já tive paciente que deixou cair uma faca de churrasco numa dessas veias. Rompeu a veia. Chegou a sangra doer bastante. Agora. Já tive paciente que estava atravessando a rua, raspou a perna no para-choque no carro. Acontece, né? E são coisas imprevisíveis. Pode acontecer de formar um coágulo numa dessas veias, né? Que é o que a gente chama de flebite, que pode acabar provocando uma trombose, porque as veias se comunicam. Então, tem uma veia superficial, mas essa veia superficial, em algum ponto, ela acaba se comunicando com uma veia maior, ou uma safena, ou mesmo uma veia perfurante, que vai chegar lá no sistema venoso profundo, e aí você
gera uma trombose venosa profunda, que pega veias profundas da perna, que tem um impacto muito maior na circulação também. A trombose é uma interrupção do sangue daí, É não? quando forma um coágulo que num impede. vaso, né? Que Aí impede. pode ser uma trombose arterial, que não tem nada a ver com varizes, né? Impede o sangue de chegar na perna, um quadro bastante grave. Ou pode ter a trombose venosa, que é quando esse coágulo se forma numa das veias profundas da perna. Aí o grande problema, claro, para a perna, acaba tendo um impacto na circulação, que pode causar sintomas naquele momento e também de longo prazo, né, com aumento do risco de ferida, inchaço que você não Sim. consegue fazer com que a perna se recupere completamente. Mas a principal preocupação no momento mais agudo é que esse coágulo saia da perna, se desprenda, vá pela circulação e vai parar lá no pulmão, causando a embolia pulmonar. Meu então, Deus. Varizes, né? Então, foi indo, pode Exatamente. ter complicações. Pode ter complicações. Então, de forma nenhuma, é um problema estético. Olha só, primeira coisa, né? Importante a gente ficar se preocupando só com a aparência, mas aí tudo bem, bota uma calça ali e resolvo. No frio Inverno agora, fica ninguém escondido. vai ver, eu fico meses ali Exato, com aquele não pode, problema, tem que negligenciando. E doutora, a questão, eu vou pegar uma questão do inchaço também, se associa muito às pernas inchadas. Falou também na questão dos filhos, gravidez, pessoas que ficam muito em pé, aquela questão de chegar em casa e botar as pernas para cima. Como é que funciona essa relação com a perna num todo, né? Quando o sistema venoso ele não funciona bem, vamos dizer assim, uma dificuldade que o sangue tem de voltar, vamos dizer assim, para a circulação, né? Do retorno venoso. Por ser extremidades. Então, exatamente. Então, a tendência da perna é ficar mais inchada. Nem todo mundo vai ter inchaço, porque tem muitas coisas que interferem. Por exemplo, algumas pessoas não têm tantos sintomas, por exemplo, porque praticam atividade física. Sim. As pessoas, tenho varizes, não posso fazer atividade física de forma nenhuma. A atividade física ajuda a aliviar os sintomas e deve ser praticada sempre que possível, não houver outras contraindicações. Então, quando você tem essa dificuldade no retorno venoso, a perna tende a inchar mais. Colocar as pernas para cima ajuda bastante a aliviar os sintomas, porque aí você, vamos dizer assim, a gravidade, quando a gente está em pé, a gravidade trabalha contra o sistema venoso, né? O sangue tenderia a ficar lá no pé. A hora que você deita e eleva as pernas, ajuda a gravidade passa a trabalhar a favor. Então, é uma boa medida para quem tem inchaço nas pernas relacionado às varizes ou a outras causas, elevar as pernas no final do dia ajuda a aliviar os sintomas e te deixa, vamos dizer assim, numa situação melhor para enfrentar o dia seguinte, que também pode ser de inchaço. Pois é, porque a gente tem a questão das roupas também, meias apertadas, também se fala muito, usar roupas apertadas, meia calças apertadas. As roupas, elas nunca devem ser apertadas a ponto de gerar cortar desconforto. Exato. Então, uma calça muito apertada, roupas muito justas devem ser evitadas. Mas, às vezes, as pacientes elas recebem indicação de usar meias elásticas, que as meias elásticas são meias de compressão, uma compressão graduada. Elas são apertadas também, né? Porque elas exercem uma compressão, mas aí é uma compressão, vamos dizer assim, padronizada, distribuída de uma forma adequada para gerar conforto e auxiliar o sistema venoso. Aí a meia de compressão, embora seja apertada, é um apertar bom. É para um controle, assim. Daí é um apertar controlado. É uma coisa planejada, então aí é uma compressão adequada. Pegando isso, então, doutora Ana, a questão do tratamento, né? Para se fazer os tratamentos, dependendo da situação, tem que ter uma intervenção ali. Se faz em clínica, se faz no hospital, precisa de uma cirurgia, como é que é? Né? Porque muitas vezes a questão das meias já podem resolver o problema, mas nem sempre. Quando tem varizes estabelecidas, né, o uso de meia elástica não é considerado um tratamento adequado, isso do ponto de vista de diretrizes internacionais. Perfeito. Então, sempre que tem varizes, aquelas calibrosas, o tratamento é intervenção. A meia elástica ela pode ajudar a aliviar os sintomas, diminuir o risco de uma complicação como uma trombose venosa, por exemplo, mas ela não consegue reverter, tratar o quadro de varizes. Exercício físico também não tem potencial para fazer isso. E aí, de fato, você precisa de intervenção. A intervenção, hoje em dia, a gente tem um arsenal de técnicas disponíveis. Então, você tem alternativas
cirúrgicas, que são as mesmas há mais de 50 anos, quase 100 anos, o mesmo tipo de método. E existem opções não cirúrgicas, como escleroterapia, que é o que o pessoal conhece como secagem de vasinho, escleroterapia com espuma, que serve para veias um pouco mais calibrosas. E existe vamos dizer assim, uma nova fronteira, que são os tratamentos minimamente invasivos, as cirurgias totalmente a laser. Então, eu digo que a gente chama a cirurgia totalmente a laser de cirurgia por falta de um nome melhor, porque não tem nada a ver com aquela cirurgia convencional que todo mundo fala. Porque quando alguém chega no consultório e quer falar assim, eu preciso de uma cirurgia de varizes, aí você já tem medo. Porque lembra da mãe, da avó, da tia que fizeram a cirurgia tradicional, com cortes, pontos, ficaram com as pernas enfaixadas, tiveram que se afastar do trabalho, de atividade física. E hoje, quando a gente fala em cirurgia totalmente a laser, você consegue fazer o tratamento mesmo de varizes muito calibrosas, sem nenhum tipo de corte, com pequenas punções, catéteres. O procedimento pode ser feito com anestesia local e, claro, desde que exista um ambiente adequado, pode ser feito em ambiente extra-hospitalar, justamente porque pode ser feito com anestesia local e uma sedação leve. Dependendo da situação. Exatamente. Então, lá na clínica, a gente tem um centro cirúrgico ambulatorial em que a gente consegue fazer isso com segurança. Tá? Claro que existem regras de vigilância sanitária que têm que ser observadas. Evidentemente, não é em qualquer local que isso pode ser feito, mas a gente hoje consegue oferecer um tratamento muito preciso, assertivo no tratamento de varizes de forma minimamente invasiva, sem repouso. O paciente faz o procedimento sem ter que entrar num hospital, nessa época de infecções respiratórias, frio, isso é super importante. Então, sem ter que ir ao hospital, sair dali caminhando e poder retomar suas atividades em 2 a 3 dias no máximo. Importante falar a questão da qualificação da clínica também, né? Com certeza. Como sempre os colegas vêm aqui também, a gente sempre diz, né? Cuidar aí com o Dr. Google, com soluções mágicas, com locais, né, não apropriados, que antes da estética a gente está falando de saúde. Então, com certeza, cuidar bem, né, exatamente. Doutora? A gente tem que sempre ter em mente que não se trata apenas de um procedimento estético. A gente mexe em veias do sistema venoso superficial, usa doses de anestésico, fibras de laser que precisam de uma esterilização adequada, precisam ter uma origem conhecida. Por favor. Então, tem uma série de cuidados que têm que ser tomados. Então, essa habilitação do ponto de vista de vigilância sanitária por um centro cirúrgico ambulatorial... Fundamental. Vamos dizer assim, foi uma jornada bastante complexa para construir, mas que certamente valeu muito a pena pelos benefícios que a gente consegue oferecer hoje em dia. Que está falando de saúde, né? Com certeza. De saúde depois, né? Olha, por favor. A gente está falando, e a clínica vascular, né, com 2 L's, é uma totalmente habilitada para fazer esse tipo de situação. Exatamente. Nós abrimos essa nova unidade em 2023, após, como eu falei, um longo processo de habilitação, construção dentro das regras das normas de vigilância sanitária, justamente para poder oferecer a nova geração do tratamento de varizes com toda a segurança necessária. Maravilha. Doutora Ana, só para a gente encerrar uma questão também que surgiu, as doenças associadas também, a questão de diabetes também, isso influencia. A gente viu que na pandemia cresceu o número de internações em relação às varizes, mas aí em relação à Covid, que potencializou. Tem doenças associadas que podem também causar a questão das varizes e problemas circulatórios nas pernas? Na verdade, a questão da obesidade acaba interferindo também muito no surgimento de varizes, né? Até nos sintomas também. Agora, com relação à pandemia, o que provavelmente aconteceu, como é uma doença de tratamento eletivo, houve um aumento depois da pandemia por causa de um represamento. Na época da pandemia, por exemplo, a gente chegou a ficar 6 meses ao longo de toda a jornada, todo o processo, 6 meses sem conseguir fazer cirurgias eletivas, justamente porque a gente operava em hospital na época. Então, teve essa restrição ali. Provavelmente, o que a gente vê agora com esses dados de aumento de 100% por causa de um período que ficou ali represado o tratamento de varizes, justamente, enfim, pela complexidade do que aconteceu na pandemia, né? Lembrando, sempre aproveitando os parabéns, né, para todos os colegas aí, médicos que trabalharam na pandemia. Isso não vai ser esquecido nunca. Obrigada. Né? E ficaram lá, aquilo lá foi, nossa, começa a lembrar, assim, terrível. A gente tem que agradecer que ficaram trabalhando, mesmo quando a gente estava seguro em casa, ficavam lá trabalhando, atendendo quem precisava durante a pandemia, de qualquer jeito. Então, foi demais.
Muito obrigado, doutora Ana. Quem quiser saber mais informações, por favor, tem ali o @ da clínica, né? Por favor, doutora Ana, qual é o @ da clínica lá? É Clínica Vascular com 2 L's. Com 2 L's. Doutora Ana Carolina Costa, muito obrigado, prazer em conhecer. Importante a gente deixar o recado, estamos falando de saúde, né, acima da estética, então, por favor, não é porque é inverno que as perninhas estão escondidas que você vai deixar aí o problema aí para tratar daqui a uns meses, que pode a situação ficar pior, né, doutora? É isso aí, é o bom momento para tratar. Para fazer um exame, para ir no médico, para consultar e se tiver um problema, tratar. Obrigado mais uma vez, doutora. Para toda a equipe lá também. Foi um prazer. Obrigado.